E aí vamos entrar aqui, pessoal, numa parte bem importante do curso, porque na verdade vocês vão utilizar muito isso aqui na hora de fazer, por exemplo, o jogo de vocês, né? Tá? Trabalhar com a DOM, certo? Acho que a maioria de vocês já conhece, né, o que é DOM. Vamos começar a falar dela aqui. Porque, na verdade, até então, a gente tem trabalhado com ECMAScript. O ECMAScript é a linguagem JavaScript. A linguagem lá, com os seus tipos, com os seus, o for, o while, né, e tudo isso, né? A DOM é uma API que, na verdade, foi incorporada na linguagem JavaScript, né, nas linguagens JavaScript que estão incorporada nos browsers. É uma APIzinha que a gente utiliza para manipular elementos da nossa página HTML. Tá? E é através dessa API que a gente vai conseguir, por exemplo, criar aquela dinâmica na página. Através disso aqui que a gente vai fazer, por exemplo, com que a página reaja a um dado clique do usuário, né? O que acontece aqui na medida que o usuário vai interagindo com a página. Então a gente só falou de linguagem, a gente não falou nada sobre como manipular os elementos aqui da minha página na medida que o usuário está interagindo com ela. E desde cedo eu tenho falado para vocês que a finalidade de JavaScript é isso, né? Na verdade é você manipular a página ali para criar uma dinamicidade, né? Assim a gente determina o comportamento da página na medida que o usuário está interagindo com ela, tá? Então vamos aqui falar sobre a DOM, sobre essa estrutura, né? Sobre esse objeto, essa hierarquia de objetos, aliás, que a gente pode utilizar para manipular a página. E lembrando, pessoal, isso aqui vale só para JavaScript roda no browser, certo? Não funciona, por exemplo, para Node, né? Então, por exemplo, a gente vai até parar de usar o nosso terminalzinho aqui, porque a partir desse momento a gente vai trabalhar aqui com esse cara aqui, porque é esse cara aqui que tem a DOM, né? Esse cara aqui que tem a DOM, tá? Então, o DOM é Document Object Model, né? É um modelo do documento HTML que você pode utilizar para manipular elementos internos ali dele, tá? E a gente tem, na verdade, a DOM é uma hierarquia de objetos. Você tem, por exemplo, o objeto window, que digamos é o objeto pai, é o objeto pai da minha DOM. E dentro você tem location, navigator, document, screen, history. Você tem ali uma série de outros objetos, cada um deles é um objeto com suas próprias propriedades e métodos. Então, é uma hierarquia. A partir de documents, olha só, eu vou ter acesso a cada elemento da minha página, os formulários, os links, as imagens, tudo que é elemento eu vou poder acessá-los através aqui de documents, tá? Então esse cara aqui é o mais importante de todos, tá? Documents aqui é o cara mais importante e a gente vai, né, falar bastante sobre ele aqui nessa aula e na próxima também, tá? Essa hierarquia de objetos é chamada DOM e ela fica em memória, certo? A DOM ela possui uma ligação física com o conteúdo da página, de forma que mudanças nesse modelo são refletidas imediatamente na página web. Tá? Então, olha só, na medida em que eu vou aqui, por exemplo, nessa estrutura aqui de objetos, nessa estrutura hierárquica aqui, eu vou aqui e mudo, por exemplo, alguma coisa nesse formulário, ou então mudo o SRC da imagem, automaticamente, quando eu programo essa mudança, isso já reflete imediatamente na página. Então, a ideia é que a ligação entre essa estrutura hierárquica e o conteúdo que o usuário visualiza na página tem um link vivo, né? Qualquer mudança que você faz em um vai refletir no outro, tá? Então, vamos mostrar vários exemplos disso aí, né, ao longo das aulas, certo? E aí, o primeiro objeto é o window, certo? O primeiro objeto aqui é o window. E aqui, pessoal, a explicação, né, de por que você utilizar a variável global é uma péssima ideia aqui na linguagem. Então, eu falei isso aqui várias vezes no curso, né? E aqui tá aqui a explicação. Porque assim, quando você cria uma variável global, você na verdade não está criando uma variável global. Você está criando uma propriedade para o window, para esse cara aqui, para esse objeto. Então, quando eu falo assim, por exemplo, unidade é igual a comp, eu estou criando uma propriedade unidade para esse cara aqui, para o objeto window, tá vendo? E assim, por que é uma péssima ideia? Porque geralmente a tua aplicação
nela ali tem trocentas bibliotecas JavaScript rodando, tem jQuery, tem coisas do Bootstrap, tem as coisas que você implementa, tem as coisas que você baixou da internet, os pacotes e tudo mais, que te ajudam a pesquisar coisa na tua página, tem uma série de pacotes, né, que você instala ali. Né? Isso é super comum, mesmo porque a gente já viu lá no NPM.js. NPM.js atualmente é a maior assim, repositório de software, de pacotes que a gente tem atualmente. Né? Então, assim, sempre tem alguma coisa bacana para você pegar ali e instalar na tua página. Já pensou se todos esses caras, né, que implementam essas bibliotecas colocassem as suas variáveis como globais, isso é, como propriedade de Windows, ia entrar em conflito, né, de uma biblioteca para outra. Ia entrar em conflito. Né? Porque realmente, quando você está utilizando várias bibliotecas, todas eles estariam disputando ali, né, os nomes de variáveis ali dentro do Windows, né? Isso daria conflito com certeza. Então, assim, por isso que eu falo, é uma péssima ideia, a gente não usa esse troço. Por isso que a gente sempre declara as variáveis com let e com const, com var. É, é, e, e aí quando a gente também evita, né, assim, de construir, de criar variáveis fora das funções, certo? Bem, o objeto window, ele tem aqui, né, uma série de propriedades e métodos aqui que a gente pode, né, ver alguns deles aqui. Aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um alert, vou aumentar aqui, né? Por exemplo, posso botar isso aqui, ó, bem-vindo ao eComp. Eu vou mostrar uma janelinha aqui para o usuário. Vê que, olha só, esse cara aqui é uma função global, tá vendo? É uma função global. Mas, que se ela é global, eu posso acessar assim também, olha só. Tá vendo? Se eu criar aqui, por exemplo, teste é igual a 12, se eu fizer, por exemplo, window.teste, ele é igual a 12, tá vendo? Tá vendo? Esse cara aqui é global. Certo? É global e por isso ele é uma propriedade de Windows. Isso eu acabei de falar para vocês, certo? E aí o alert, por exemplo, como ele é uma função que pertence ao Windows, eu posso acessar ele assim também de forma global, assim, dentro da minha aplicação, tá? Então o alert ele é, né, uma função para mostrar esse tipo de informação para o usuário. A gente de vez em quando vê isso aqui, né, em uma página ou outra. Apesar de que, assim, atualmente, isso aqui é uma coisa que volta mais aos primórdios da web, porque na verdade qualquer site CPS vai mostrar uma janelinha mais bonita para o usuário, né? Mas antigamente a gente não tinha muita alternativa, né? A gente tinha que usar esses troços aqui. Eu lembro que, assim, nas primeiras páginas da internet, uma coisa que era muito comum era justamente isso aqui, o cara colocar bem-vindo, né, né, a página tal, né? Tinha uns caras que faziam tipo assim ainda, olha só. Botava assim, window.prompt e botava assim, por exemplo, aqui eu posso botar, por exemplo, let é igual. Let, por exemplo, nome. Informe seu nome. Certo? Então, assim, em nome é armazenado, vou colocar aqui, por exemplo, David. Certo? E aí nome, no caso, né, passa a ser Davi. Aí logo depois o cara colocava aqui, né, uma mensagem assim, né? Isso aqui era muito comum antes, pessoal, assim, nessas bizarrices, assim, que hoje em dia parece bizarro, mas era, assim, comum em sites antigos você, né, ter coisas assim, né? Mas sites simples, né? Não sites sérios, né? Sites de pessoas, assim, querendo construir ali uma besteirinha ali, essas coisas eram comuns, né? Tá? Então, assim, já falei do alert aqui, já falei do prompt. Prompt ele serve para você pedir alguma informação do usuário, certo? Lembrando que, assim, essas coisas aqui, a gente não costuma utilizar mais, né? Se você quiser colocar uma janelinha pedindo informação do usuário, você vai criar ali você vai usar um bootstrap da vida, né? A gente pode até ver aqui, por exemplo, bootstrap modal. Outro dia mesmo eu estava acessando esse cara aqui para pegar aqui, para botar uma coisa lá no CodeBench.
Você vai mostrar uma janelinha assim, né? Mais, assim, mais estilizada, com algumas opções aqui de estilo, com um título e tudo mais, né? Isso aqui que você vai fazer, olha só. Escurece o conteúdo de trás, né? Você vai utilizar coisas assim. E aí tudo que é framework CSS vai ter opções aqui, assim, para você adicionar na sua página, certo? Tá bom? Você não vai mostrar uma janelinha, né? This page 6, né? Alguma informação aqui do usuário. Mesmo assim, eu tô colocando aqui porque assim, são coisas bem gerais que é interessante a gente saber. O último que tem aqui é o confirm. E aqui, esse cara aqui, por exemplo, assim, a gente pode fazer isso aqui, ó. Deseja apagar este recurso. Digamos que o cara queira apagar alguma coisa ali, certo? Aí, digamos que eu atribuo esse cara aqui para apagar, certo? E aí, se o cara clicar em OK, apagar vai receber true. Se o cara apagar, clicar em cancel, esse cara vai receber falso, tá vendo? Tá, então tem essas três janelinhas aí, mas são coisas bobinhas aí que a gente pode utilizar, né? Open close serve para você abrir e fechar, né, coisas aqui, né? Abrir e fechar janelas aqui. Set timeout, set interval, assim, são coisas que são importantes. A gente vai falar mais sobre esses caras aqui quando a gente for falar de Node, tá? A gente falar de Node, esses caras eles entram mais. E eu tenho também aqui objetos, né, que vão ter informações gerais aqui da minha página, tá? Navigator, Documents, Screen Navigator, ele vai ter informações ali, né, sobre o browser do usuário, né? Informações gerais sobre o browser do usuário. Location History, esse cara aqui ele armazena informações sobre a assim, o local onde o usuário está. E o History mostra assim, o histórico de navegação do usuário. Tá? Mostra o histórico de navegação do usuário. Aqui dentro, né? Dentro dessa janelinha aqui. Tá? History aí para isso aqui. Sobre esses caras a gente fala mais deles sobre quando a gente for trabalhar, quando a gente trabalha com React em PW2, no caso, né? Tá? Então, por exemplo, quando eu acesso lá, né, window.navigator.useragent, ele vai imprimir para mim informações aqui do meu navegador. E você vê que é meio bizarro, né? Que aqui ele bota, eu estou acessando o Chrome aqui, ele bota Mozilla, bota o Apple, WebKit, bota uma série de coisas aqui, né? Safari, tá vendo? Ele bota uma série de coisas aqui. Vamos ver como é que tá botando isso aqui agora no window.navigator user agent. Tá vendo, pessoal, como é bizarro esse troço aqui? Isso aqui tem uma razão histórica para ser assim, né? Isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Essa string aqui geralmente utiliza para identificar os browsers, sim. Tá? Essa aqui a gente usa. Por exemplo, quando você programa o teu site, é interessante para você saber, por exemplo, se quem está visitando o teu site é um browser ou é um robô. E para fazer isso, você vai acessar esse cara aqui, User Agent. Por exemplo, quando é um robô do Google, ele vai colocar uma outra descrição aqui, tá? Quando é, assim, um robô do, sei lá, do Bing, ele vai colocar outra descrição para esse cara aqui, tá? Esses nomes estranhos aqui, eles têm razões históricas, né? E assim, eu falei para vocês da guerra dos browsers, né? Assim, aquela guerra que ocorria há vários anos atrás, onde cada browser tentava implementar coisas ali que não existiam nos outros browsers para assim criar coisas que só existiam ali, né? Por exemplo, o Mozilla ele tentava implementar coisas que não existiam no Internet Explorer para os desenvolvedores criarem páginas que só funcionavam no Mozilla. Isso era muito comum, tá? E aí, quando, por exemplo, tá, o Mozilla implementou uma coisa bacana, por exemplo, os frames, né? Isso aconteceu muito com os frames que a gente não usa mais isso hoje em dia. Mas o Mozilla implementou uma coisa bacana lá, o Internet Explorer, todos os desenvolvedores ficavam verificando, olha, se for Mozilla, então carrega isso, se não for Mozilla, carrega essa outra coisa aqui. Né? Vamos carregar coisa bacana para o Mozilla, porque ele já implementou isso. Né? E como é que o desenvolvedor identificava o browser? Por essa string aqui. E aí, quando o Internet Explorer implementava aquela coisa bacana que Mozilla fez, o que ela fazia para
fazer com que as páginas rodassem da mesma forma como o Mozilla rodava. Eles colocavam aqui, por exemplo, a string Mozilla, certo? Então, vê que é uma coisa mais ou menos assim que, né, que essas gambiarra que o pessoal fazia, assim, antigamente a web era um lugar era muito diferente mesmo, tinha essas guerras aí criou essas bizarrices aqui, tá? Só uma curiosidade aqui de por que tem essas diferenças aqui, tá? Deixa eu só ver se tem alguma... né, Bárbara, verdade, né? Você fala ali das janelinhas, né? Verdade. Tá, o alert já falei, o confirm já falei, o prompt já falei também. Então tá aqui, né, as informações sobre essas janelas aí. Vamos falar aqui do que importa realmente aqui, que é o nosso objeto Documents, né? O Documents ele representa aqui a página que o usuário está, né, acessando. Tá? Então, assim, através de Document, a gente vai poder acessar cada um desses elementos aqui, o H1, o P, né? A gente vai ter funções, né? Por exemplo, Get Element by ID, que a gente já viu, Get Element by Tag Name, a gente vai ter uma série de funções para poder acessar, né, esses caras aqui. Quem coloca essas funções disponíveis para a gente é o Documents. Tá? O Document ele é um objeto que tem ali uma série de propriedades, tem uma série de métodos também. E aí quando eu quiser, por exemplo, recuperar um elemento de um dado ID, eu vou utilizar document.getElementById, por exemplo. Tá? Então é isso. Para o document vai me dar acesso a cada um desses caras aqui, tá? Não diretamente assim, tá, pessoal? O document aqui ele não tem um filho, por exemplo, H1. Isso aqui não existe. Para eu recuperar o H1, eu vou precisar utilizar o getElementById, getElementByTagName e por aí vai, tá? Mas o document ele é a porta de entrada para esses elementos aqui da nossa página, tá? E assim, o document ele tem 3 arrays aqui, por questão de retrocompatibilidade, que isso aqui não é mais utilizado muito, tá? Esses arrays aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui, eu vou criar uma página aqui. Aliás, essa página serve já pra gente, né? Vou só aqui, botar, por exemplo, um H1 aqui. Instituto de Computação. Aqui eu vou botar um form. Digamos que... vou botar um form aqui. E assim, para eu acessar esse cara aqui, esse form aqui, né, eu vou carregar aqui na minha página. Tá? Posso colocar alguma coisa interna aqui, por exemplo, input, texto, botar, por exemplo, name é igual, por exemplo, a nome aqui, e por aí vai. Né, tá aqui nosso formulário. Uma forma de... isso aqui é... Isso aqui é da página que a gente acabou de implementar aqui, né? Vou até tirar esse cara aqui para não ficar imprimindo essas coisas aqui. Vou tirar esse console.log aqui. Tá. Então, assim, se eu acessar assim, documents.forms, esse cara aqui é um array com os formulários, tá vendo? Que eu coloquei ele aqui, ele já selecionou esse elemento aqui pra gente. Se eu apertar Enter, aqui tá o formulário, tá vendo? Formulário aqui com suas tags, com seus elementos. Então, assim, esse cara aqui, ele é um array contendo os formulários da minha página, tá? Isso aqui, assim, a gente pode utilizar, mas é um pouco inconveniente porque você utilizar um array, né? Porque como você vai saber qual é o formulário 3, né? O formulário 4? Geralmente a gente coloca um ID, coloca um name ali para a gente poder acessar esses elementos, tá? Assim, a gente não usa geralmente esses array aqui, tá? Então, assim, a gente tem esses arrays para image também e para links, tá? Tem esses 3 arrays aqui. Então, se você acessar o array image ali da página, você vai ter ali um array, né, com todas as imagens utilizadas ali naquela página, tá? Então, olha só, aqui, né? Aqui eu acessei o link 0. Nesse link tem o atributo href e tá aqui, né? O href dele é a página do icomp e aqui eu dei o alert, né, para mostrar esse conteúdo aqui, tá? E o Documents tem aqui uma série de informações sobre documentos, tem o charset, tem os cookies eu vou falar, né, futuramente. Tem uma série de informações aqui que eu coloquei mais por curiosidade, tá? Isso aqui é mais por curiosidade mesmo,
a localização, né, o title da página, são mais curiosidades. Então, isso aqui eu vou passar rapidinho que vamos para a parte que realmente importa, que são as coisas que a gente ainda usa, assim, que a gente usa bastante aqui. Quando a gente for trabalhar assim, quando a gente for programar, né, o conteúdo JavaScript das nossas páginas, né? E eu vou começar aqui então falando de como que a gente faz para recuperar nós. Então, olha só. Eu já falei para vocês assim, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, né? Botar, por exemplo, um ID aqui, né? E botar, por exemplo, título aqui. Título, certo? Botei um ID aqui. Então, para eu recuperar esse cara, basta eu fazer isso aqui, ó. Documents.getElements by ID, título. E aí ele já vai me trazer título. Ah, tá aqui, eu não recarreguei a página. Ele já vai trazer para mim esse elemento, tá vendo? Já vai trazer para mim esse elemento aqui. Inclusive, assim, eu falei para vocês que esse cara aqui, ele tem um link vivo com a página, né? Então, por exemplo, se eu mudar esse cara aqui, por exemplo, ó, winner HTML para, por exemplo, e-commerce, olha só como ele vai mudar automaticamente para mim, ó. Tá vendo? O que eu faço aqui altera imediatamente o conteúdo da página aqui. E é através desse link vivo entre a DOM e esse conteúdo que a gente utiliza para criar essa dinâmica com o usuário, tá? O inner.html, ele é um atributo que eu vou falar sobre ele mais tarde. Ele é um atributo que faz eu ter acesso ao conteúdo interno do elemento, né? Assim, seja esse conteúdo HTML ou seja só texto, tá? Então ele vai retornar e ele é um atributo mesmo, ele não é um método, tá vendo? Ele é um atributo que, assim, que vai retornar para você ali todo o conteúdo interno aqui do elemento, tá? Beleza? Então, assim, a gente tem esse get element by ID para recuperar os elementos a partir dos seus IDs, certo? E a gente tem aqui outros elementos, né? Outros métodos, por exemplo, o get elements by tag name, que me ajuda a recuperar os elementos a partir das tags. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho aqui um H1 apenas, tem só um H1. Então, se eu botar, por exemplo, elements by tag name, aqui eu colocar, por exemplo, né, H1, esse cara aqui vai trazer uma, get elements, é by tag name, desculpa, by tag name. Esse cara aqui vai trazer para mim um cara chamado HTML Collection, com os dados desse cara aqui, tá? HTML Collection aqui no caso, ele é uma coleção, é uma coleção de elementos. Por quê? Porque na minha página pode ter vários elementos H1. Então, sempre que eu uso aqui get elements aqui no plural, ele vai retornar uma coleção de elementos. Elements aqui serve só não existe no by ID. Por quê? Porque dentro da página eu não posso ter mais de um elemento com o mesmo ID. Então todos os demais estão com plural, tá vendo? Elementos by name, tá? By class name, tudo no plural. E todos esses no plural vão retornar para mim uma coleção de elementos. E essa coleção de elementos, conforme eu já adiantei assim anteriormente no curso aqui, ele não é um array, tá? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, por exemplo, olha, se eu fizer isso aqui, ele vai recuperar para mim o primeiro elemento, né? Que é esse cara aqui, né? Daqui até aqui ele, tá vendo? Mas, por exemplo, eu não posso fazer isso aqui, por exemplo, ó, ponto for each. Ele não suporta isso. Esse cara aqui não é exatamente um array. O nome desse cara aqui é exatamente HTML Collection, tá? Esse HTML Collection, a ideia dele é colocar, ele é diferente assim do array porque ele tem um link vivo com o conteúdo da página. Esse cara aqui tem um link vivo com esse cara aqui. De forma que, se eu fizer assim, né, por exemplo, ponto inner, aqui já ficou, não tô enxergando aqui porque a câmera está na frente, mas vamos lá. Não sei se está funcionando aqui, eu vou botar uma coisa aqui, tá vendo? Não estou enxergando aqui na frente, que a câmera está na frente. Mas posso fazer assim, né? Fica melhor. Certo?
Então, assim, esse cara aqui, né, esse HTML Collection, ele tem um link vivo aqui com a página, certo? O que você altera aqui vai refletir aqui. Ele não é exatamente um array da forma como a gente conhece, certo? Tá bom? Então, beleza. A gente tem essas propriedades aqui. E vamos programar alguma coisa aqui assim, né? Vamos usar esse cara aqui. Então, olha só. Aqui é a minha página. Eu crio aqui. Aqui a gente tem as imagens, né? Tem o Peer, Orange. Eu vou incluir aqui, por exemplo, algumas imagens aqui. Por exemplo, Peer.svg. Aí vou botar aqui grapes, copy. E aqui eu vou colocar o orange. Pelo que esse cara aqui é bem grande, né? Eu vou colocar um style aqui. Style. Para dizer que as imagens, ela tem largura 100 pixels. Tá aí, 100 pixels. Eu vou tirar esse form aqui. Tá, olha só. O que eu vou fazer basicamente, que é diferente do que está lá, eu vou colocar aqui, né? Por exemplo, um ID para esse cara. Peer. Vou botar aqui, por exemplo, ID é igual a grapes. ID é igual a orange. E aqui eu vou criar um parágrafo com ID igual a results, que vai, por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa aqui. Eu acho que eu vou listar aqui, por exemplo, as frutas, listar o nome das frutas, né, e colocar, né, aqui. Na verdade, nem precisava desse ID aqui, que eu posso colocar getElement by tag name ID, IMG, né? Vamos lá. Vou apagar esse cara todo aqui. E aí vamos fazer do jeito que a gente sabe aqui que é certo, né? Sempre criar as variáveis globais, vamos fazer desse jeito aqui. Então, olha só, let image, o que eu vou fazer basicamente aqui, pessoal, é isso aqui, olha só que ao invés de sair contando aqui, eu vou simplesmente colocar aqui em result. Aqui em result eu vou colocar, né, o nome das frutas. E aí como é que a gente faz para pegar o nome das frutas? A gente vai pegar, né, a partir, por exemplo, a partir do ID aqui, certo? Então, assim, é igual a documents.getElement by tag name, certo? Digamos que sejam as imagens aqui, certo? Como eu falei para vocês, né, aqui eu não posso fazer image.forEach, tá vendo? Ele não dá essas opções pra gente, tá vendo? Esse cara aqui, ele é um HTML Collection, ele tá falando aqui pra mim, tá vendo aqui ó, no editor, HTML Collection, por isso ele não tem um forEach pra mim, tá? E aí no caso eu vou ter que utilizar lá o for aqui, por exemplo, o for, né, let i igual a 0 e menor ou igual, menor, né? Que image.length, e esse cara ele tem sim o length aqui, para a gente poder acessar a quantidade de itens ali dentro da coleção. I++. E o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar aqui, ó, let result vai ser igual a documents.getElements by ID, botar o result aqui. E aqui eu vou botar assim, o result.inner HTML. Como ele é uma propriedade, né, uma string, o conteúdo interno, eu posso concatenar esse cara aqui como, por exemplo, né, images. Ponto. Aliás, esse cara aqui, ele é um array, vou botar aqui o i, que eu quero acessar, ponto .id aqui.
Posso acessar o ID diretamente assim. E tá aqui a nossa página, olha só. Pear, Grapes and Orange. A gente pode só colocar aqui, né? Usando template string, vamos colocar um espaço ali para não ficar tão feio assim. Botar dessa forma aqui. Certo? Então, né, a gente está ali. Opa, apaguei coisa aqui, né? A gente está ali, né? Adicionando coisas aqui dentro do result, tá vendo? Adicionando coisas aqui dentro do result, porque o inner HTML que a gente vai ver posteriormente, a gente tem outra opção também que é outer HTML, eu vou falar disso depois. A gente está usando o inner HTML para mudar aqui a estrutura da página. Pensando aqui, pessoal, que na verdade eu nunca mais usei essas coisas aqui, sabia? Porque assim, quando você está trabalhando com React, eu estou trabalhando mais com React atualmente, você tem outros mecanismos para você criar essa dinâmica, né? Assim, isso aqui, por exemplo, faz tempo que eu não uso esse HTML, né? Essas coisinhas aqui. Antes eu usava direto, mas hoje em dia eu não tenho usado muito não. Tá? Mas quando você vai trabalhar, por exemplo, você não vai desenvolver uma aplicação, né? Como, por exemplo, uma aplicação React, você vai usar criar uma coisa mais simples. Então, assim, essa aqui é o artifício que a gente tem para, né, mudar ali o nosso HTML, para criar dinâmica com a página. Então, a gente não tem muito para onde fugir não, tá? Beleza? E assim, fora o get elements by ID, by tag name, por aí vai, a gente tem carry selector all. Deixa eu só ver se tem perguntas aqui. É verdade, Sérgio, é mais para debug mesmo, verdade. A gente usa o console ali, o alert mais para debug, né? Carry selector all, esse cara aqui, ele retorna um elemento só. E a ideia aqui do carry select, a diferença deles em relação aos anteriores, né, por exemplo, get element e by ID, é que aqui eu vou utilizar seletores CSS como parâmetros para essa função aqui. Então, olha só. Aqui, né? Ao invés de utilizar, por exemplo, get elements by tag name, eu posso botar carry selector all e aí colocar aqui, por exemplo, o seletor CSS que vai me retornar esse cara, o MG, certo? Esse cara aqui, documents.getElementID, como ele retorna só um elemento, só carry selector. Esse aqui vai me retornar uma coleção e esse cara aqui vai me retornar uma outra coleção, tá? Mas olha só, pessoal, esse cara aqui, ele não retorna um HTML collection. Ele retorna o que mesmo? Ele retorna um node. Ele torna assim outro tipo de objeto. Vamos imprimir esse cara aqui pra gente ver lá na página. Eu não tô lembrando não. Console.log. Lá a gente precisa. Console.log image. Certo? Node list, esse cara aqui. Node list. Que erro que deu aqui? Aqui ele como é seletor CSS. Se eu quero pegar um cara só, vou ter que usar, né? Se eu quero pegar o cara cujo ID é result, vou ter que usar isso aqui, tá? Aqui eu não preciso colocar nada porque a seleção de elementos de tags no CSS é utilizando o nome da tag. Se eu fosse utilizar, por exemplo, uma classe, né, eu faria assim, olha. Utilizaria ponto, tá vendo? Mas aqui eu quero pegar todas as imagens, então é isso aqui, tá? Então, né, esse cara aqui vai retornar para mim um node list. Node list ele é diferente, né, do HTML collection, porque ele tem algumas, ele também não é um array, mas ele tem algumas propriedades a mais, assim, tem uns métodos a mais. Esse cara aqui, se não me engano, ele tem aqui for each, quer ver? Agora a gente pode fazer isso aqui, ó, image.forEach. Aqui, por exemplo, aqui a gente pode passar o i, né, uma imagem, e aqui a gente faz isso aqui, por exemplo. Numa linha só a gente resolve esse troço. Aqui é o i.id, né? O ID dessa imagem. Como aqui esse cara aqui é uma espécie de array, entre aspas, né? Ele é um node list, ele tem outras coisas diferentes. Ele tem, não tem vários métodos ali, tá?
E outra coisa, esse cara aqui, esse Node List, ele não tem o link vivo com a página. O que tem o link vivo com a página é o HTML Collection. Então, se você quiser, por exemplo, alterar esse cara aqui, para você, por exemplo, alterar as imagens e tudo mais, você não vai conseguir. Se você quiser alterar as imagens, você vai utilizar o get element by tag name ou by ID, por aí vai. Porque esse cara, assim, ele retorna um link vivo com a página, tá? Mas está aqui, né? Está aqui nossa página, continua imprimindo exatamente a mesma coisa aqui, certo? Tá bom, pessoal? Então tá aqui, né? Essas opções que a gente tem para selecionar elementos aqui da nossa página, tá? Tá aqui. Só ver se tem pergunta aqui. Não tem. Recuperando nós, né? Ainda recuperando nós, né? A gente está ainda falando sobre isso. A gente tem outra alternativa aqui para recuperar nós. Esse cara aqui sim, ele é assim mais utilizado, porque assim ele é um mecanismo útil para você recuperar elementos de formulário sem necessidade de você utilizar lá um get element by ID, by tag name, por aí vai. Então, olha só, vou criar aqui de novo um formuláriozinho. Vou criar aqui um formulário. Digamos assim, que o nome desse cara aqui, o nome desse formulário, aqui a gente pode colocar um atributo name, né? Pode botar, por exemplo, formulário 1. Não, botar uma coisa, por exemplo, cadastro. Cadastro. Certo? Digamos, por exemplo, aqui eu tenho um input, né? Input, por exemplo, onde o usuário vai precisar informar, por exemplo, o nome dele. Name é igual a nome, né? Nome, certo? Então, assim, eu posso recuperar, né, esses elementos aqui utilizando o name, né, o elemento name aqui, cadastrado aqui para esse formulário. Então, olha só, tá aqui minha página, né? Vou dar um Ctrl R aqui, vai sumir as imagens. Mas eu posso fazer assim, documents.cadastro, tá vendo? Ó? Tá imediatamente disponível para mim, documents.cadastro quando eu coloco um name assim, tá? Quando eu coloco um name assim. Então tá aqui meu formulário, tá? Inclusive assim, como esse cara aqui, ele também tem um nome, né? Tem um name igual a nome, eu posso inclusive fazer isso aqui, ó, cadastro.nome, né? E tá aqui meu input, tá vendo? E se eu quiser setar, por exemplo, algum valor interno para esse cara, eu posso fazer assim, ó, value é igual, por exemplo, eu posso botar aqui, por exemplo, Davi, ó. Tá vendo? Novamente, tá percebendo assim o link vivo entre o conteúdo da DOM, né? O conteúdo aqui do JavaScript com o conteúdo aqui da página. Então, assim, eu posso mudar isso aqui, posso setar o nome, né? Porque, assim, esse cara aqui, ele é um objeto que tem um link vivo com o conteúdo que está aparecendo aqui, tá? Beleza? Então tá aqui, pessoal, uma forma bem conveniente de a gente acessar elementos aqui dos nossos formulários, né? Tá, então isso que eu falei, né? Eu posso acessar, né, document.myform.myinput.value e ali fazer. Eu posso recuperar o conteúdo, bem como, né, setar um novo value aqui para esse elemento, certo? E como exercício, né, vocês vão escrever uma página similar à apresentada abaixo, né, que calcula a área e circunferência de um círculo cujo raio é informado pelo usuário. Então, assim, o usuário aqui ele informa, né, o raio dele, né, informa o raio aqui, pressiona OK. Quando ele pressionar OK, você vai aqui. Eu vou depois mostrar para vocês, né, como é que a gente faz aqui para capturar esse evento de clique, né? Já dei alguns exemplos aqui, mas a gente vai se aprofundar disso depois também. Vou mostrar outros exemplos também daqui a pouco também para vocês, se der tempo. Então, cara, pressiona OK, você calcula aqui a área do círculo, né, e a circunferência. Tá? A área do círculo é πr ao quadrado, né? E a circunferência 2πr, né?
É 2PR, se não me falha a memória, né? Faz muitos anos que eu não mexo com isso. Beleza, vamos lá, pessoal. Vamos aqui, né, falar de classes agora. Vamos ver como é que as classes funcionam aqui. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá, olha só. Deixa eu só ver o exemplo que eu uso aqui, pessoal. Ah, tá, beleza. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer vai ser isso aqui, olha só, para mostrar o exemplo assim. Porque aqui, na verdade, assim, a gente tem aqui esse atributo className, que é um atributo de todo elemento do HTML ali, que é um conteúdo string, né, uma propriedade, ele não é um método, ele é uma propriedade que contém as classes daquele elemento. Tá? Então, assim, usando JavaScript eu posso adicionar e remover classes dos elementos. Tá? Eu posso manipular a lista de classes, né? Lembrando que assim, um elemento do HTML pode ter várias classes. Normalmente tem só uma, mas pode ter várias classes, né? Um elemento só. Então, eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui, né, um div, botar um Lauren aqui. Digamos que esse cara aqui, a classe dele inicialmente seja, por exemplo, igual a sei lá, classe 1, certo? Aqui eu vou criar duas classes. Classe 1, é isso mesmo? Classe 1. Esse cara aqui, digamos que ele vai ter uma border 1px solid black. Vou botar double black. Vou botar um padding nesse cara, 10 pixels. Tá aí. Nossa página tá assim. Eu botei double. Ah, tá double, né? Que não aparece. Tá aí. Beleza, tá aí. Aqui embaixo eu vou colocar um botão. A minha ideia é, quando eu clicar no botão, eu vou mudar a classe, né? Eu vou adicionar uma classe aqui para o elemento. Vou botar aqui, bottom, add class. Vou misturar em português e inglês aqui, né? E aí eu vou botar um ID aqui. ID vai ser igual, por exemplo, add class. Beleza? E aí vamos aqui para o nosso código de JavaScript aqui. Aliás, tem que adicionar aqui, né? Tem que definir uma classe aqui, né? Vou botar aqui classe 2. Aqui esse cara, na classe 2. Ele vai ter um background color, digamos que seja assim, blue violet aqui. E eu vou colocar um color white. Certo? E aí vamos, assim, por enquanto minha página tá assim, né? Tem só esse botão aqui. Deixa eu botar uma margem aqui de baixo, né? Margem, bottom é igual a 10px. Aí minha página tá assim. Aqui eu vou criar aqui, né? Por exemplo, botão. Esse cara aqui eu vou recuperar utilizando, por exemplo, o get query selector pode ser. E aí no caso vou pegar, né, o cara com esse ID aqui. Certo? E aí quando o botão for clicado, ponto on click, tá vendo? Olha só, on click no botão. Depois eu vou falar bastante sobre eventos, tá? Uma parte das aulas de JavaScript já fala sobre eventos, então eu vou falar, né, de vários outros eventos além desse clique de botão, que a gente já explorou muito, né? Quando o cara clicar aqui, aqui a gente tem que ter uma forma de adicionar, recuperar esse cara, né? Vou botar, por exemplo, ID aqui, target. Assim, o parágrafo alvo aqui. E aí, vou botar assim, né? Target. Quando o cara clicar no botão,
A gente pode fazer dessa forma, eu costumo fazer mais assim, né? Quando o cara clicar nesse cara no botão, eu vou fazer o seguinte, ó, target ponto class name vai ser igual a, eu vou concatenar com esse cara, por exemplo, o class 2, certo? Basicamente isso que é class ou class? Classe 2 eu acho que eu coloquei lá, né? Então é basicamente isso, eu estou concatenando as classes daquele parágrafo, né, a classe 2, vamos ver se funciona lá no nosso código. Então tá aí, tá vendo? Adicionei a classe 2 aqui, tá vendo? E eu posso até agora criar, por exemplo, um outro botão aqui para remover esse cara. Por exemplo, posso criar aqui, por exemplo, botar, por exemplo, del classe, remover classe. E aqui a gente faz, né? Botão, botar assim, add botão, vai ser esse cara aqui. Vai ter o del botão, que vai ser o del classe, certo? Quando esse cara aqui for clicado, eu vou adicionar essa classe. Vê que, olha só, eu preciso colocar um espaço aqui, né, pessoal? Preciso colocar um espaço aqui, porque a class name é uma string, né? Se eu não colocar um espaço aqui, se eu não colocar um espaço aqui, o que vai acontecer? O meu código vai parar de funcionar, né? Ele até ele perdeu a classe anterior, né? Porque, olha só, se eu for aqui em Elements agora, olha só, toda vez que eu clico no botão, ele está fazendo assim, né? Está adicionando aqui a classe, né? Mesmo porque a gente não teve nenhum assim, a gente não fez o controle disso, né? Sempre o cara clica no botão e está adicionando a classe, tá vendo? A classe aumentando ali. E no caso assim, né? Se a gente quiser adicionar a classe 2, eu vou ter que fazer assim. Aí ele tá com esse negócio, né? De sempre adicionar um novo cara aqui, né? Para minimizar isso, não vou resolver isso não, mas para minimizar, eu vou fazer, para remover, né, o botão, eu vou apagar tudinho aqui. No botão del, quando o pessoal clicar, eu vou assim, tirar essa concatenação aqui, eu vou botar, por exemplo, classe 1 aqui. Minimiza, não resolve, mas minimiza, né? Aqui está continuando adicionando, mas aqui devolve, né, o cara para apenas a classe 1, né? Tá bom? Tá, pessoal? Então, o importante assim, existe esse atributo class name, tá? Class name. Por que class name, né, pessoal? Vou colocar o name aqui, ao invés de apenas class, porque para não usar uma propriedade com a palavra reservada da linguagem, que é o próprio class, né? Sempre foi uma palavra reservada da linguagem, né? Tá? Que mais aqui? Tá aí, o class name. E aí vamos falar dos estilos aqui agora. Vamos terminar aqui nos estilos, aí eu deixo de falar de atributos na próxima aula. Então, assim, a gente tem aqui duas formas de mudar os estilos aqui. A gente pode, de alterar os estilos de um elemento aqui, né? A gente pode mover aqui, assim, adicionar uma classe aqui no class, né? E a gente pode também mudar o estilo diretamente do elemento, mudar o style dele, né? O attribute style, né? Mudar o attribute style diretamente, é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Como é que a gente muda o attribute style? O fato é o seguinte, olha só, todo elemento aqui, se eu for acessar aqui o meu elemento, por exemplo, documents, getElements by ID, target. Esse cara aqui, ele tem, por exemplo, um atributo style que tem os estilos foram definidos para esse cara aqui. Os estilos foram definidos para esse cara aqui, certo? Se eu quiser, por exemplo, os estilos apresentados de modo texto, né? Eu uso esse cara aqui, olha, CSS, se não me engano é isso, text.
ele vai retornar para mim os estilos, esse é o conteúdo do atributo style desse elemento. Como esse cara aqui não tem o atributo style, ele retornou vazio, tá? Mas olha só, aqui eu posso chegar aqui, não, a cor do elemento, a cor da fonte do elemento, eu quero que na verdade a cor seja, por exemplo, red. E eu posso fazer assim, tá vendo? Eu posso fazer assim, né? Style.color. Aqui eu coloco diretamente o nome da propriedade. Com algumas mudanças eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas aqui diretamente o nome da propriedade, tá vendo? E quando eu faço isso, aqui, olha só, ele adiciona o style para mim. O style color red aqui, tá vendo? Ele fez isso aqui, vê que ele muda, né? Ele muda aqui, né? E uma coisa interessante, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, Add Class, Remove Class, ele vai continuar para sempre vermelho, por quê? Porque o style ele tem prioridade em relação aos estilos da classe, né? Por mais que quando o cara cria Add Class, eu adiciono uma classe que diz que a cor do cara tem que ser branca, né? Tá aqui, ó, Color White, isso não vai fazer efeito porque eu estou definindo aqui no meu style que a cor é vermelha. Você vê que ele está cortando aqui, olha, ele corta aqui o color white. Por quê? Porque quando eu defino via style, o style tem prioridade em relação à cor definida na classe, né? Conforme a gente já falou aí numa aula anterior, né? Tá bom, pessoal? E olha só, aqui ainda, né? Se eu quiser mudar o background color desse cara, eu não posso fazer isso aqui, olha só. Background traço color. Né? Vê que isso aqui é o nome da propriedade, né? CSS, background color, mas eu não posso colocar o menos, por quê? Porque a linguagem vai achar que é uma subtração que eu estou fazendo, né? Eu estou subtraindo isso aqui disso, né? E color nem existe aqui, então isso aqui, né, tá totalmente errado, né? E é por isso que assim, a gente não usa isso aqui, a gente coloca aqui, sempre que tiver um traço, a gente tira e coloca a coisa utilizando camel case. Né? Camel case é o quê? É quando a primeira letra aqui é minúscula e toda a palavra subsequente é a primeira letra maiúscula, certo? Esse é o camel case. Aí tá aqui, olha, o background ficou vermelho, né? Claro que ficou agora com a mesma cor da fonte, vamos botar assim. E tá aí, olha, agora tá azul. E agora não importa o que eu faça aqui, tá vendo? Não importa o que eu faça aqui, por quê? Porque a classe ela definia a cor de fundo e a cor do texto, mas como os dois agora estão sendo definidos pelo CSS, pelo style aqui, então o conteúdo aqui da classe não é irrelevante. Tá aqui, o conteúdo da classe é irrelevante para essas duas propriedades aqui. Esses aqui têm prioridade, certo? Tá bom? Eu, ao invés de fazer assim, ó, assim, style.backgroundColor, eu posso, se eu quiser utilizar, por exemplo, o nome CSS assim do atributo, o nome CSS assim da propriedade CSS, né, eu posso usar assim, set property, eu acho, set property. Se não for, eu colo lá do slide, tá? Set property, e aí aqui eu coloco, por exemplo, o nome da cor, color, vírgula. Isso aqui faz tempo que eu não uso, pessoal. A gente tá trabalhando com React agora e a gente esquece dessas coisas aqui, né? Set proper, eu vou botar aqui uma outra cor, por exemplo, botar green, certo? Isso não é set proper, ok então. Não, faltou o T ali, né? Ah, então tá. Botar yellow, né? Certo? Tá, pessoal, então assim, set property me ajuda a, assim, se eu quiser, por exemplo, utilizar aqui o nome da propriedade CSS, por exemplo, como assim, por exemplo, background color, né? Eu vou poder utilizar dessa forma aqui, certo? Certo? Não vou, eu posso utilizar com o ponto, o traço aqui, né? Não preciso utilizar, né, com camel case
mas assim, uma opção mais conveniente é isso aqui, né? Uma opção mais direta é essa aqui, né? Tá bom? Eu tenho aqui também, né? Isso aqui é a opção Set Property, e eu tenho aqui a opção Remove Property, acho que é isso, onde ele vai remover a propriedade, né, background color do atributo style, certo? Do atributo style, ele vai remover, certo? Então ele removeu, e essa cor que ficou aqui é a cor que está definida na classe, né? Mas se eu remover aqui a classe agora, quer dizer, vamos ver aqui primeiro aqui, ó. Aqui, olha, é a cor definida na classe 2, tá vendo? Mas eu removi o background color desse cara. Se eu remover a classe, por exemplo, agora vai ficar branco no fundo, tá? Então, remove property, ele remove aqui, né, a propriedade, certo? Do atributo style, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Isso que eu já mostrei para vocês, né? Esse cara aqui, ele retorna pra gente a string, né? Eu tinha usado esse cara aqui, mas tinha retornado só uma coisa vazia, né? Porque estava vazio antes, mas agora a gente acabou de definir aqui, né, um valor para o style. Lembrando que isso aqui ele é o texto do atributo style. É o texto que está aqui, olha só. É o texto que está aqui, ó, no atributo style. As classes são outra coisa. As classes, né, são outras coisas. Se eu botar aqui, por exemplo, background color igual a blue, aí esse cara vai adicionar o background color aqui no atributo style também, tá? O pessoal tá vazando áudio aí, tem alguém fazendo uma obra aqui do lado aqui. Tá fazendo um barulho aqui, mas vocês não estão vendo aí não, né? Tá bom, beleza, Ingrid. Que bom. Tá, aqui mais, deixa eu ver aqui. Get property, name, vai retornar aqui para você, né? Assim, o valor da propriedade, né? Esse style aqui é isso que eu falei para vocês, ele é quando eu tenho que utilizo o camel case, né? Por isso que ele colocou esse menor, esse maior aqui. É quando eu uso diretamente assim, né? O nome da propriedade, CSS, mas aí usando o camel case, tá? Certo? Tá aqui, né? Font size a gente coloca 32 pixels, né? Color a gente coloca aqui ó, a cor. Lembrando que isso aqui é uma propriedade mesmo, né? Isso aqui é uma propriedade e não um método, e por isso a gente faz logo a atribuição do jeito que está aqui, tá? Então tá aí, né? Assim, dá para programar uma coisa assim, né? Quando o cara clicar no botão, a gente vai mudar os estilos aqui, né? Usando esses artifícios aqui, certo? Então tá aqui, né? Propriedade CSS e suas equivalências na linguagem JavaScript, né? A gente muda para camel case, né? Esse aqui parece o snake case, né? Mas snake case a gente utiliza o underscore, né? Por isso que se fosse snake case, né, você não precisaria fazer essa conversão, mas o CSS usa o hífen para separar as palavras que estão ali no meio da propriedade, né? Do nome da propriedade. Já falei do set property, o remove property. Ele serve ali para você adicionar, né? Adicionar aqui, né? Os estilos que estão sendo definidos ali na tag, no attribute style, certo? Então, dá para a gente fazer uma coisa assim, né? De criar um botão que limpa os estilos e um botão para adicionar estilos. E aqui, quando o cara clica em Add, a gente usa o Set Property, mas também poderia utilizar, por exemplo, background color em camel case, né? E, né, daria para fazer a mesma coisa aqui. Quando o cara clicasse em Remove, né, em Clear aqui, ele usa aí o Remove Property para remover essas propriedades aqui, né? E aí, no caso, assim, a gente não... eu acho que a gente pode remover assim também, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, assim, ó, background color é igual a isso aqui.
Dá para remover fazendo atribuição para string vazia também, né? Então, assim, a gente tem duas formas da gente remover, então. A gente pode remover dessa forma, ou utilizando o remove property da forma como a gente colocou aqui, certo? Então, assim, a gente tem essas duas opções aí na linguagem, tá? E aí, como exercício, pessoal, a ideia seria a gente criar, né, esse gráfico de barras aí, onde você vai colocar aqui, né, nesses inputs aqui, o tamanho em pixel de cada uma dessas barras aqui, certo? Isso aqui é a largura em pixel dessas barras aqui, certo? Isso aqui é a altura, isso aqui é a largura, o cara clicou aqui no desenhar o gráfico, então automaticamente ele já vai construir esse gráfico aqui para vocês, tá? Tá bom? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, né? Tá bom, beleza, beleza. Eu vou deixar para falar, né? Pode falar. Assim, o HTML é muito rápido, né? Vai ficar mais pesado porque ele vai precisar processar o negócio, né? Vai precisar, assim, para cada classe, ele vai precisar ver ali quais são os atributos da classe. Assim, eu acho que não tem nenhum atalho para isso não, o Sérgio. Claro que isso pode variar, assim, da implementação, né? Porque isso não necessariamente está na especificação, assim, da DOM, né? Na especificação oficial, que acontece quando você tem ali várias classes com o mesmo nome. Mas assim, quem implementa a especificação que foi criada pela W36, ele pode criar atalhos ali que são opcionais para ele, né? Você vê que, por exemplo, a implementação diz que a implementação do V8 do JavaScript ele é mais rápida do que, por exemplo, a implementação do Firefox, né? É o que dizem, nem sei se isso continua assim, né? Faz tempo que eu não vejo comparações assim dos dois, né? Por quê? Porque assim, né, quem está implementando vai usar de artifícios ali para deixar a sua própria implementação mais rápida, né? Então isso não deve estar na especificação não, tá? Mesmo assim, a tendência é que você colocar vários nomes iguais dentro de um elemento, isso é uma coisa que é incomum, e por ser incomum, foge das regras, né? A pessoa que está implementando, né, a especificação, o negócio ali, a linguagem, né? Implementando a DOM, ele pode não, né, não considerar essa possibilidade na hora de implementar aí, né? E aí, no caso, claro, né? Ele vai precisar ir em cada classe, pegar ali os atributos que estão envolvidos ali naquela classe e, né, jogar ela de novo ali, renderizar ali o browser, né? Tá? Então, isso vai dar a implementação mesmo que foi feita, né? Tá bom? Eu nunca fiz esse teste aí. E é difícil fazer esse teste por quê? Porque o browser é muito rápido, né? Como é que você vai medir isso, né? Como é que você vai medir ali? Só se você botar, por exemplo, mil, assim, né, classes repetidas ali para você ver se tem uma diferença em relação, né, a, 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 a botar só uma, né? Tá? Beleza, pessoal? É, Então, assim, isso aqui na próxima aula eu vou continuar aqui falando de atributos. Isso aqui é relativamente rápido. Se bem que tem algumas coisas legais aqui pra gente falar também, de cache e tudo mais. E aí vamos continuar aqui falando de modificação dos modelos. Aqui, por enquanto, a gente só mostrou como alterar estilo, como alterar, né, classes. Depois vou mostrar como alterar atributos. Mas aqui, na próxima aula, eu já vou falar como que você cria novos nós, como você cria novos elementos na página, como você remove elementos. Eu já falei aqui um pouquinho, né, por exemplo, do alter HTML, não, do inner HTML, né, que também é uma forma que você pode utilizar para criar novos elementos ali dentro de elementos que você queira. Mas a gente vai se aprofundar mais nisso aqui. Na próxima aula a gente tem também esse cara aqui que permite a gente também, né, modificar a página. Então é isso, tá? Essa próxima aula vai ser bem importante, onde a gente vai falar bastante sobre como é que você constrói elementos do zero ali na sua página utilizando JavaScript, tá bom? A gente deixa aí para falar disso aí na próxima segunda.
Então é isso, pessoal. Valeu então. Na segunda-feira estaremos juntos aí de novo. Um abraço para vocês aí. Valeu, valeu, Sérgio. Um abraço para vocês. Até segunda. Até mais, Ingrid.